do Hospital de Retaguarda, que está aqui, né, em peso para acompanhar essa reunião, ao nosso secretário, Dr. Sandro, aos vereadores Bertinho, Eliseu, Marmita, o doutor, colega médico, Luciano Mega, justificou, disse que vai vir, mas vai chegar um pouco atrasado. Então nós vamos começar. Nós convidamos vocês para uma reunião, não diria que é de conciliação, mas talvez de tentar achar alguma solução para o impasse que se criou. E nós já tivemos uma reunião anterior, onde eu acho que muita coisa foi colocada, né? E em cima disso, em cima de um relatório que foi encaminhado pelo secretário, que nós analisamos também o relatório, a gente achou que, enquanto vereadores, representantes do povo, a gente tem que tentar achar alguma situação conciliadora, lógico, dentro das possibilidades, principalmente das possibilidades da prefeitura, da secretaria, porque eu sei que eles têm determinadas condutas, exigências que às vezes não vão de acordo com uma solução que a gente pretenda. Mas, de uma maneira resumida, sem entrar muito no mérito, né, Bertinho, Eliseu e Marmita, do que está nesse relatório, que a gente sabe que tem algumas questões delicadas, né, denúncias, etc., que eu acho que isso deve caminhar, no meu modo de ver, dentro de um âmbito mais da promotoria, talvez até da justiça. Tem coisas que já estão ajuizadas, questões trabalhistas, etc., e outras mais que podem aparecer. Mas eu acho que, conforme o que nós comentamos na reunião dos vereadores, a gente acha que existem duas situações. Existe uma situação de fato que a secretaria não quer renovar o convênio, né, com o Hospital de Retaguarda. E existe a situação de fato que o Hospital de Retaguarda durante muito tempo prestou serviço à comunidade, com dificuldades que a gente sabe, né, pelo que já foi exposto aqui na reunião passada, também quer encontrar uma saída, né? A gente a priori sabe também que não é muito fácil você absorver esse serviço na rede SUS, em função das características aí dos hospitais nossos, né? Beneficência, Santa Casa, Santa Lídia, uma certa dificuldade para absorver essa clientela, que é uma clientela especial. E sabemos que durante muito tempo houve um investimento naquele hospital, né? E o investimento está lá, bem ou mal, ele está disponibilizado para a população. E eu acho que em cima disso, o que nos veio na nossa cabeça, né, Eliseu? A gente tentar conciliar através de uma gestão compartilhada entre a prefeitura e entre a entidade. Porque assim, o que acontece? O maior envolvimento de ambas as partes e maior controle, porque eu acho que a grande questão hoje, secretário, é você ter um controle da gestão, daquilo que acontece no hospital e que gera denúncias, gera críticas, gera dúvidas, né? E havendo essa gestão, naturalmente a prefeitura vai ter que dar o tom disso, né? Mas teria que ser uma coisa muito bem pensada. A gente poderia resolver esse problema mantendo a estrutura existente, né? E não colocando assim, não digo a perder, né? Porque nada se perde. O que foi realizado já foi um benefício à população, mas não pondo a perder aquilo que já existe. E eu pedi até fazer um levantamento, eu não sei se o secretário conhece, de algumas experiências, mas nós não tivemos tempo suficiente. Não sei se você chegou a fazer. Acho que não, né? O Bertinho também não, porque ele não esteve presente. Mas eu pedi para a minha assessoria fazer levantamento de experiências de gestão compartilhada na saúde.
Mas eu acho que é um caminho. Deve existir, porque eu acho que é uma coisa muito interessante a priori. Se não existe, vamos tentar pensar aqui em Ribeirão Preto. Então foi isso que nós discutimos, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu cumprimento também a todos aqui presentes, cumprimento os vereadores. E, doutor Sandro, obrigado pela presença, pessoal do Francisco de Assis. E, eu acredito que essa é uma proposta desta comissão, diante de todos os fatos que foram para nós relatados e, por sinal, muito bem explicado, inclusive aqui já com protocolo junto à promotoria, a gente não tem muito o que fazer. Então nós teríamos que sugerir alguma coisa, a gente fazer uma proposta, e foi isso que nós discutimos na nossa reunião, de a gente tentar levar a secretaria para ver se consiga fazer essa gestão compartilhada, ou com a prefeitura, ou com a Fundação Santa Lídia, ou com uma outra fundação. O que a gente não quer é perder os serviços que prestam o hospital, perder o espaço que nós temos ali também, que nós precisamos de leitos, né, de equipamentos e toda a estrutura que está bem montada. Então, por isso que a gente está fazendo essa proposta. Eu sigo na mesma linha, doutor Jorge Parada. Eu não tenho muito aqui o que Antes de passar a palavra para vocês, queria ver se os vereadores querem se manifestar. Então, fica à vontade. Oi. Bom, eu li o documento, tá? Veja, essas questões todas que colocaram, de todas as mais importantes, a gente vai conseguir colocar a nossa palavra, porque até o momento a gente não foi chamado a se explicar. Tem coisa aí que é de 2016, ou seja, o convênio ele é renovado ano a ano. Se tivesse que ser colocado em pauta, se tivesse que ter sido veiculado, falado, isso deveria ter sido feito no ano de 2016 ou 2017. Ou seja, questões que até já foram resolvidas, certo? Fala uma questão de médico, etc. A gente foi, vamos dizer assim, levado a contratar uma equipe bastante especializada, substituímos, fizemos todas as alterações que a vigilância sugeriu. Então, assim, diversas dessas questões relacionadas a laudos de vigilância praticamente estão todas solucionadas. Tanto que, em todos os laudos que eu vi aí, ele diz assim, ó, aprovado com restrições, ou seja, um ou outro detalhe, o que você vai achar em qualquer unidade de saúde. Esse é um ponto. Questão das denúncias. Todas essas denúncias, a gente fez investigação própria, certo? Porque a gente não foi chamado pela secretaria sequer para se explicar. Essas denúncias todas tiveram origem numa única pessoa. Um cidadão instável que coloca as coisas sem conhecimento total do que ele está falando. Tá? E aí disso a gente já tem não só provas, mas testemunhos, inclusive de pessoas nessa sala. Certo? Por exemplo, ele recebeu uma nota do SUS da mulher dele que ficou internada 55 dias no HC e o HC pagou para ela, o SUS pagou para o HC R$ 48.881,65, quase R$ 50 mil. E ele ficou furioso com a instituição, com a nossa unidade, porque disse que a gente ganhava um rio de dinheiro por ela e, eventualmente, ele tinha que ir lá, levar fralda, coisa do tipo. Detalhe, a fralda que ele levava, as coisas que ele levava, ele não comprava. Ele pegava na secretaria, nós ligamos, pegamos o número de processo, pegamos uma série de documentos que a gente vai juntar nisso daí, porque a gente tem que ser chamado a se manifestar. Do meu ponto de vista, esse documento aí, ele tem um lado da história. Então, para início de conversa, a unidade ela tem que ter um tempo formal para responder isso daí. Esse documento aí, além de ter informações muito antigas e desatualizadas, além de ter... Tá.
esse documento, além de ter informações muito antigas e desatualizadas, ele foi amealhado durante meses, certo? E aí, de repente, ele fez diferença. Quer dizer, não fazia diferença até o momento. A gente estava renovando o convênio, fazendo tudo, tá? Como eu falei novamente na reunião passada, e eu falo nessa agora de novo, a gestão municipal tem obrigação de fazer o manual de prestação de contas. Novamente, como eu já me propus para a Márcia, que foi a contadora de gestão e convênios, para ajudar, eu me proponho agora, o Francisco de Assis sempre vai se propor a ajudar. É o artigo 63 da Lei 13.019, certo? Todos os artigos, inclusive o 64, 65, dão detalhes de sistemas eletrônicos de prestação de contas, de infraestrutura que o gestor tem que prover. Ou seja, a prestação de contas nossa teve alguns apontamentos, algumas questões que foram levantadas, porém não havia manual formal de prestação de contas. A gente entrava em contato diretamente com a Márcia, e a Márcia, para nos instruir, estava usando outros manuais. A Márcia é responsável pela gestão de contratos e convênios da prefeitura. Da secretaria. A Márcia é uma senhora japonesa, e ela, na época, era só ela e mais umas 2 ou 3 pessoas. Depois aumentaram a equipe, porque essa gestão estava complicada, provavelmente. Creio que teve bastante melhoria, óbvio, né? Porém, assim, não tem esse manual pronto e a gente sempre cobrando. Então, assim, cada hora ela se baseava em alguma coisa. Eu acredito que até para o gestor é complicado, porque você teve essa mudança, né? Um endurecimento aí do tribunal, no sentido de, devido a todas as questões que aconteceram, teve um endurecimento da cobrança em todos os níveis. A gente entende isso e a gente busca também cada vez mais fazer tudo de maneira mais correta possível, certo? Então, todos esses apontamentos que tiveram, a gente está preparando a defesa ponto a ponto, para cada um deles. Outra questão que para a gente é importante, e que inclusive fica claro nesse documento, é que a própria secretaria ela está fazendo uma medição de maneira inadequada. Tá? Eles têm questionamentos internos sobre como fazer a medição da questão dos leitos de retaguarda. A gente acha, inclusive, que está errado, sim, certo? Atualmente, da nossa postura, hoje o que a gente busca? A gente gostaria que fossem liberadas as nossas verbas parlamentares. São R$350 mil de verba nossa do hospital. Hoje nós estamos totalmente irregular, com todos as CNDs em dia, certo? E a gente precisaria disso para poder resolver diversas questões, inclusive de débitos de credores que a gente tem. Obviamente que se a gente não conseguir isso, a gente vai seguir a vida sem SUS. Se a gente conseguir um acordo, um entendimento, a unidade está aberta, entendeu? Para trabalhar e viabilizar para o melhor bem do povo. A gente trabalha ali para o melhor bem do povo, tá? E não tem reserva. Quer dizer, a gente sempre procurou essa desoneração de 85% que a gente procurou proporcionar para a secretaria, foi sempre de bom coração, de bom grado. E isso já vem há muitos anos. E aí, só para você ter uma ideia, de 2003 a 2014, a gente não teve déficit nenhum. 11 anos. E somente nos últimos 4 anos provocou todo o déficit que a gente tem, 100%. Isso a gente te mostra nos balanços. Então a gente vai tudo anexar para a gente fazer uma defesa formal de um documento que é formal, certo? É óbvio que essa solução pode demorar um pouco, mas a gente está aberto aí à negociação. Muito bem. Eu gostaria agora de ouvir o secretário, sim, preliminarmente, né, sobre o que foi colocado aqui e qual é o pensamento que a secretaria tem. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, aqui agradeço o convite para participar da reunião. Eu acho que a gente tem 2 caminhos aqui, né? O vereador Parada está propondo diante inclusive da análise dos dados, a gente tentar montar algum tipo de gestão compartilhada.
Eu realmente não conheço nenhum caso desse e preciso estudar, ver se eu acho alguma coisa. Preciso ver se consigo estudar, ver se tem alguma coisa. Eu não conheço nenhum caso. O que, de certa forma, o que nós temos de experiência na própria cidade foi uma intervenção do Hospital Santa Lídia, mas foi uma intervenção judicial. Muito embora a parte do interventor, o último interventor tenha sido uma funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, que acabou ficando lá por 3 anos, mas acho que a decisão inicial naquele episódio foi que o interventor não fosse da Secretaria da Saúde, né, ou representante do município. Então, eu não conheço, porque na verdade os modelos de gestão, ou os modelos de contratualização, que é o nome técnico utilizado pelo SUS, eles são de convênio ou contrato de gestão, né? Mais recentemente, com a lei, o marco regulatório do terceiro setor, ele fala também em parcerias de fomento, mas eu pessoalmente não conheço nenhum exemplo disso. Precisamos estudar, ver as possibilidades, né? Agora, um dos problemas é que previamente a isso, a gente precisa que a instituição esteja regularizada dentro das diversas necessidades que são apontadas pela legislação, para que o SUS, ou o gestor do SUS local, estadual, da União, possa assinar algum tipo de convênio e que no fundo nós estamos falando de possa efetivar repasses financeiros para a instituição. Então, eu vejo que nós temos 2 vertentes a serem resolvidas. Essa vertente, da maior parte do que está aqui, nesse relatório, como eu falei, ele foi feito por uma cobrança do Ministério Público, de um dos procuradores, dos promotores, diretamente à Secretaria, e que nós precisamos fazer e entregar esse relatório que foi solicitado há algum tempo atrás. Essa é uma vertente. Com uma série de denúncias, essa é uma vertente. A outra vertente é o fato de que a gente está em outubro, né, quando isso aqui a gente estava finalizando, e desde agosto a gente não conseguia renovar o convênio por deficiências nas documentações necessárias. Então, eu acho que esse assunto aqui, isso está na promotoria, e quem faz a investigação e quem vai fazer o chamamento da instituição para apresentar sua defesa, para apresentar o depoimento de outros familiares, se for o caso, tudo isso está na mão do promotor, do Sebastião Sérgio e do Ramon, que foi o Ramon que recebeu a primeira denúncia aqui e que passou para a gente avaliar. Então essa é uma vertente. Então, logicamente, para a gente ver o futuro da instituição de uma maneira mais ampla, hoje está, na mão do Ministério Público. E, como eu falei na outra reunião também, uma vez que a instituição consiga sanar do ponto de vista financeiro, em débitos, é uma lista grande, né? Quando a gente pega a legislação, é uma lista grande de exigências que se faz, né, para a instituição, para poder assinar um contrato ou convênio com o gestor do SUS. E, como eu falei da outra vez também, eu reconheço o trabalho que foi feito pela instituição nesses 20 anos. Eu participei sempre de alguma maneira até desse crescimento, participei pelo menos observando e sabendo que existia a instituição, não foi só agora que eu tomei contato com isso.
E nesse ponto eu não tenho dúvida que ela teve um papel importante. Eu não tenho dúvida que os leitos são importantes para o SUS, para os pacientes da cidade. Eu aqui, da outra vez, dessa vez, tentei respeitar ao máximo, e inclusive como da outra vez a gente tinha mais uma mídia externa, eu não quis discutir o conteúdo dessas denúncias, até porque elas precisam ser investigadas e quem vai dar a decisão é o Ministério Público, não é a Secretaria da Saúde, né? Eu não tenho dúvida nada disso, mas o Isaías, a dona Joana, precisam entender também que eu não posso, que é a minha função, assinar um novo convênio se a gente não tiver com todos os aspectos da instituição esclarecidos, porque eu vou ser responsabilizado. E um outro ponto importante que tem que ser falado é que parece que os problemas começaram agora, mas da última vez que eu estive aqui eu falei que quando eu assumi a secretaria já corria um processo dentro do Ministério, 2 processos dentro do Ministério Público com relação ao Francisco de Assis. Um na mão do Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, falando mais dos problemas de gestão e do hospital, das dificuldades de assistência, de um evento, um episódio isolado de um profissional que falsificou a assinatura de um médico no atestado de óbito, isso correndo pelo setor de cidadania. E um outro do Ramon muito mais voltado aos problemas da estrutura física e arquitetônica do hospital. Então isso já vinha, eu assumi a secretaria, logo nos primeiros meses fui convocado para uma reunião e a gente ficou mais 1 ano e meio com todo o relacionamento e mantendo apoio. Naquele tempo o secretário anterior tinha restringido o número de pacientes para a unidade, embora tivesse leitos credenciados, ele restringiu por conta dessas dúvidas todas. No final do nosso processo, eu liberei a utilização de todos os leitos, isso abril, maio desse ano, para poder tentar ver se o hospital conseguia fazer um fluxo de caixa, colocando mais pacientes. Então não é um relacionamento que começou agora ou está se desfazendo agora. Eu lembrar que a própria passagem do hospital, na verdade, para a criação de um hospital de retaguarda nos moldes da secretaria, teve apoio, nos moldes da legislação do SUS, teve apoio da fundação, do Dr. Zé Sebastião dos Santos, do Dr. Sebastião Sérgio e de muitos funcionários da Secretaria da Saúde. Parece que a secretaria largou lá e falou assim, aprende sozinho aí, se vira, faz prestação de contas, porque não é bem assim o relacionamento. Quer dizer, eu não sei quantas vezes em reunião dentro do Ministério Público, a enfermeira Mônica falando que foi lá e já treinou 5, 6 enfermeiros a fazer a prestação de contas, até porque para ajudar até na utilização de todas as EHs, porque se a gente não sabe preencher a documentação adequadamente, com todos os procedimentos, às vezes você não atinge nem o valor da EH. Isso falado em reuniões dentro do Ministério Público. Então, de qualquer maneira, assim, eu falei, eu acho que nós passamos da fase de discussão. Acho que tem todo o direito de questionar as coisas que estão aqui, mas é o que eu falei, isso aqui, esse documento é uma cópia, que eu entreguei aqui para a Comissão de Saúde, uma cópia do que foi entregue ao Ministério Público, porque também era minha obrigação entregar ao Ministério Público. E eu vou aguardar, por um lado, a decisão do Ministério Público com relação a essa investigação, que é a obrigação do Ministério Público investigar, como está na legislação, e como eu deixei aqui também aberto na reunião, assim, a hora que a instituição tiver condições de demonstrar todas as exigências da lei para se renovar um convênio,
se faz um convênio novo, porque convênio, contrato, tem data de início e data de fim. E para se renovar, a gente tem que renovar antes do último dia, que foi em agosto. E a gente não conseguiu. Não conseguiu agosto, não conseguiu setembro e no final de outubro, quer dizer, na verdade o convênio não existe. Ele deixou de existir por não ter sido renovado no período adequado. Mas a gente estava trabalhando para tentar fazer as coisas, mesmo com esse hiato de datas aí, que a gente pudesse funcionar. Mas é isso, eu acho que com relação a uma gestão compartilhada, é uma coisa que eu, estudando, você já tem material aí, ajuda bastante, ver o que significa exatamente isso. E a instituição tem que ver se ela quer isso, porque a proposta foi feita também, mas o Isaías não se manifestou a respeito disso. Então nós precisamos ver o que é, se é possível fazer e como vão ser os termos dessa gestão compartilhada. E se o jurídico da prefeitura acha que isso é viável, então tem um processo sobretudo que ainda não é um assunto que, como eu falei aqui, eu não domino, não conheço nenhum exemplo. Então, mas tudo que a gente puder fazer, vê bem, tudo que seja legal. Uma das primeiras coisas que eu falei dentro da Secretaria da Saúde, para todas as equipes, em alto e bom tom, é que eu sou legalista. Legalista. Eu sigo o que está na lei. Às vezes é difícil, às vezes é doloroso, mas eu sigo o que está na lei. Então, esse grupo que o Isaías comentou, que a Márcia faz parte, não é a chefe. A chefe é a enfermeira Giovana, hoje, coordenadora desse grupo. Foi um grupo montado para que a gente possa cumprir a lei. E a gente não corra o risco de... mesmo inadvertidamente, se envolver às vezes com desvios dos convênios, dos contratos. E não é uma coisa para o São Francisco de Assis. E, na verdade, não é uma coisa que eu acho que tem acontecido na Secretaria da Saúde. Mas existem grandes possibilidades, se a gente não tem um grupo de controle de contratos. E junto com isso, quer dizer, junto com a minha experiência, que já era independente de qualquer coisa, eu fiquei extremamente surpreso quando eu cheguei na secretaria com a certa tolerância que o Tribunal de Contas teve nos anos anteriores e que nós estamos pagando a conta agora, de um lado e do outro. Então, como o Tribunal de Contas trabalha retroativamente, então eu tenho que prestar, vocês estão acompanhando aqui, né, com relação, por exemplo, àquela contratação que houve aqui na BDS Central. Então, mas mesmo da Santa Casa, eu recebi, logo nos primeiros 4 meses, da gestão de 2014, 2015, mais de 20 apontamentos da prestação de contas do contrato, do convênio da Santa Casa, de misericórdia, mais de 20 apontamentos. E coisas, que eu falei para a equipe, assim, mas eu falei, não, gente, tem coisas que a gente tem que brigar com o Tribunal de Contas, porque é a interpretação da lei, e às vezes ele interpreta de um jeito que para nós, e a gente pode brigar. O Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo, não é judiciário. Mas falta de plano de trabalho, falta de autorização como é que fala? Avaliação do Conselho Municipal de Saúde, da planilha, falta da avaliação. Essas coisas a gente não tem como questionar. Então, é isso que foi... Quer dizer, o Tribunal de Contas começou a cobrar mais, obviamente porque eles também sentiram o peso das coisas que aconteceram em Ribeirão Preto, né? O Ministério Público começou a cobrar mais, porque tudo foi feito debaixo dos olhos das instituições controladoras, e nós temos que fazer o controle. O primeiro controle é feito pela Secretaria, porque se eu não controlar agora, o Tribunal de Contas vai me controlar depois. E essa denúncia chegando no Ministério Público, ele vai me responsabilizar. Como é que você faz convênio com uma instituição que tem essas pendências todas aqui? Então, como eu realmente não posso
sair da gestão do município e levar para a minha vida problemas dessa natureza, não estou falando, não é um problema do Francisco de Assis, eu já falei isso para vocês, a cobrança está sendo feita em todos os convênios e contratos da Secretaria. E não está sendo assim tão a ferro e fogo, porque eu sei das dificuldades, das tolerâncias, e por isso que a gente já estava indo para o segundo convênio com as tolerâncias, a segunda renovação, né? Por isso que a gente já estava indo, só que a gente tem que ir apertando, se a gente não apertar, a gente nunca vai chegar no que é justo para as partes e do que é perfeito para a gente poder chegar no final da gestão com a consciência tranquila. Então, o que eu posso me comprometer hoje aqui, vereador, é que eu vou estudar esse assunto, ver se estudando esse assunto até encaminhar para o nosso jurídico, a Secretaria de Negócios Jurídicos, para ver se existe uma possibilidade. E nesse meio tempo, eu tentei até conversar com o Dr. Sebastião Sérgio, se ele já tinha feito algum planejamento, mas ele está com problema de saúde e também não pôde me atender. Mas mais para saber se ele tinha alguma programação já, do ponto que seria importante que eles fizessem também uma investigação rápida das coisas, para a gente não ficar com... Porque a gente vai ter que trabalhar nessas duas pernas aí. Bem, os vereadores querem se manifestar ou posso passar a palavra de novo para o Isaías? Fica à vontade, fica à vontade. Então, pode ser. Alô? Bom, a gente mesmo tinha falado essa questão da gestão compartilhada. Eu acho que pode ser uma coisa interessante, a gente também precisa analisar melhor. Nunca tinha visto, né, esse documento, achei que pode ser interessante. Realmente não sei como que fica para a secretaria, porque de um lado ela participa, de outro lado ela fiscaliza, de repente isso pode criar um problema aí, não sei, de conflito de interesse, também não sei, mas, enfim, a gente, nessa altura do campeonato, a gente já está tranquilo com relação à questão do SUS, principalmente que a gente começou realmente a analisar os nossos balanços e tudo mais, e viu que essa parceria acabou prejudicando a instituição, não sei. Eu acho que a gente vai se adaptar e vamos seguir tentando reformular o Francisco de Assis, renovar. Tem questões que são inerentes à falta do recurso, igual uma coisa que eles apontam é a questão da rotatividade. A gente, inclusive, formalmente já questionou isso, né, junto à secretaria. E, independentemente do Francisco de Assis, e uma coisa que o professor Sebastião José dos Santos sempre fala, a gente tem que ter uma certa capacidade de inovar, né? O que a gente tem aqui, e o principal problema, do meu ponto de vista, é que as pessoas que estão acamadas custam muito caro. E esse, eventualmente, é até um problema de pesquisa, problema a ser resolvido. Tá? Eu não sei se tem uma solução fácil para isso, mas o Retaguarda vai começar a trabalhar nessa questão. A liberação das emendas proporcionaria para a gente uma terceira via, para que a gente pudesse reduzir custos fixos, que seria a implantação de uma unidade de produção de oxigênio, pagamento de diversos fornecedores, tá? E de uma certa maneira tentar montar um modelo que funcione, que seja mais barato do que as demais unidades. A gente chegou até a sugerir esses projetos e a dimensionar, não só, né, aqui na prefeitura, mas para o antigo secretário de saúde, doutor Estênio. Cheguei a oferecer para ele gratuitamente o dimensionamento para toda Ribeirão, se ele precisasse. Também recusou a oferta, falou que seria mais fácil se a gente tivesse e vendesse. Eu não sei exatamente o que Isaías, essa política pública vai buscar, mas o que eu vejo hoje é que assim, as pessoas estão indo para casa para morrer. Vai, volta. Os hospitais, por ser caro, mandam a pessoa para morrer em casa. A gente está com 2 casos lá, em que as pessoas prematuramente foi retirada a sonda
E aí o senhorzinho chegou na casa dele e começou a engasgar até com água. E aí a gente foi, tomou conhecimento do caso. E a gente está atendendo o Francisco de Assis. E a gente vai redimensionar o Francisco de Assis para o que a gente consegue atender. E vamos continuar atendendo e seguindo em frente. Ponto. É isso, tá? Agora, quanto à questão de convênio, parceria, o dia que a gente tiver uma... Primeiro que a gente pode pensar assim na gestão compartilhada, eu acho que é interessante. Não sei quanto a essa questão legal, que eu te falei, do fiscalize e fiscalizado, tá? Não sei como isso fica, mas a gente já até chamou, inclusive, pessoas para participar. Mas isso é uma questão a ser estudada, mas a gente vai seguir em frente até quando a gente conseguir manter operando. E já conversamos com o Sebastião Sérgio, na questão da viabilização de novas propostas, de novos modelos para o Francisco de Assis. A gente vai trabalhar nessa questão. Quanto à questão toda que foi colocada aqui no inquérito, a gente também já está preparando uma defesa à altura do que foi colocado. Ok? Só isso. Pois é, só para... As emendas, elas são de manutenção ou é para equipamentos? As emendas que vocês estão questionando? Nós temos emendas que são para manutenção e para equipamento, para as duas coisas. Um projeto que é muito estratégico para a nossa unidade, e mais do que estratégico, ele serviria como um piloto para outros hospitais, é o projeto do oxigênio. Tá? Esse projeto, ele permitiria a economia de milhões. Eu falo isso seguramente, por exemplo, se ele fosse implantado no HC. E aí eu até tinha falado com o professor Sebastião, e aí depois falei com a Belina, que falou com a engenharia do pessoal do HC. Teve uma época que eles estavam querendo implantar esse projeto lá, fez uma análise da engenharia, mas, de alguma maneira, a White Martins soube e fez dumping, abaixou o preço artificialmente do oxigênio por um tempo, aí, uns 6 meses. E aí, quando a engenharia fez a análise, eles chegaram à conclusão que não valeria a pena a implantação. Porém, depois os preços gradualmente foram subindo e hoje você tem um contrato de milhões. Veja, se você pode pagar só pela eletricidade e você vai pegar o oxigênio do ar, concentrar e gerar, que é no local, que é muito mais barato, né, pode dar uma diferença de, brincando, 10 vezes. Aí pensa o que um hospital de 800 leitos igual ao HC não usa de oxigênio, o que poderia economizar. Então, eu acho que o que a gente faz no Francisco de Assis é responsabilidade com o uso do dinheiro que a gente tem na mão. Seja ele público, seja ele de doações, seja o de algum investidor que coloca ou de algum parceiro. E a gente vai continuar no nosso ritmo de responsabilidade, de redução de custos, de adoção de políticas verdes que utilizem o máximo do recurso, provocando o mínimo de impacto na comunidade. É isso que a gente acredita e é isso que a gente vai continuar tocando. Tá? A gente não concorda de modo nenhum com essa política de mandar para casa para morrer, deixar as pessoas às vezes desassistidas. Não estou falando que essa é a intenção da Secretaria, não é. Eu sei que é difícil você gerir um monte de hospitais. Os próprios hospitais acabam querendo se desvencilhar. A gente está com 2 pedidos de vaga, 3 pedidos de vaga hoje, 2 do HC e 1 da Unimed, de uma pessoa que estava lá na Unimed, que estão querendo deslocar os pacientes porque eles estão lá no HC. Tem uma senhorinha também que está na Infecto lá e que também está mal, que está querendo vir para cá. Eles falaram, a gente precisa deslocar e tal. Mais um outro também. Então, assim, a gente vai continuar o relacionamento com os demais hospitais da rede integrados e colaborar no que a gente conseguir. Certo? E aí, entre dificuldades, a gente vai buscar novas formas de atuação. Ok? De sustentação. Marmita. Depois que eu falar, eu gostaria que passasse a palavra para a Dona Joana. Como o doutor Sandro falou, tem investigação do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão competente. O Isaías também já está preparando a defesa dele. Judicialmente, né, vai responder, então lá no fim vai dar tudo certo. O que o Isaías está falando das pessoas morrerem em casa, as pessoas estão morrendo, é verdade. Não vou esconder isso aí não, eu uso o SUS, eu vejo. Morreu a mulher, a mãe do Claudinei, aquele que estava junto comigo, aquele grandão.
Até que ele falou, se ela tivesse lá no hospital de retaguarda, eu acho que ela teria sido um pouquinho mais respeitada. Eu acho que não pode acontecer mais, doutor Sandro, o que está acontecendo na nossa saúde. O idoso, a secretaria não está pensando no idoso. A pessoa um pouco mais nova, ela é forte, ela é um pouco resistente, ela aguenta. E sem falar também que a gente não pode esquecer do caso da Marcela, né? A gente tem que fazer uma investigação também sobre isso, porque foi uma vida que se foi. E a questão dos idosos, chega lá uma idosa, eu estava lá no posto de saúde, que eu fui levar minha filha, uma idosa lá, esperando o leito, com 92 anos, não pode, gente, não pode acontecer isso. Então, os vereadores, eu peço para os vereadores, o Maurício chegou agora aqui, para a gente estar visitando esse local, porque o que ele está falando aqui, ele não está mentindo não, eu uso, eu vejo, eu vi com meus próprios olhos, não estava tendo leito para aquela senhora. Como com uma senhora daquela com 92 anos ali tomando o oxigênio ali, né? Numa cadeira de roda, sem leito, sem... Então, gente, a saúde está difícil, está complicada. E sabe quem que paga por isso? É os pobres. É as pessoas que não estão em convênio, é as pessoas que chegam lá. Eu cheguei lá no postinho, primeira coisa que eles me falaram, Marmita, pelo amor de Deus, já faz 3 horas que estamos aqui esperando o médico para nos atender. E outra, pessoas vão 1 hora, 3 horas da manhã de pé, porque a Uber não funciona, porque às vezes não tem um dinheiro para ir embora. Então a gente tem que pensar mesmo de verdade que a saúde de Ribeirão está precária, está no oxigênio. Essa que é a verdade. Eu acho que aqui, eu sou um cara realista, não adianta, somebody love comigo não me leva. Eu acho que vai ser muito difícil voltar ao convênio com o Hospital Retaguarda. Eu acho que vocês têm mesmo que tomar a providência de vocês. Eu acho também que o SUS para vocês não estava interessado, não está interessante, porque vocês acabou até se endividando por causa do SUS, por causa que o dinheiro que estava pagando para vocês não estava resolvendo nada, acabou levando vocês até por um débito aí. Eu acho que as pessoas aqui que trabalham, está vendo essas pessoas aqui, eles não estão aqui brincando. Essas pessoas estão sem salário. E se o Hospital Retaguarda não fosse um hospital sério, eles não estavam aqui. Eu te garanto que eles estavam ali fora fazendo protesto contra a dona Joana e contra o hospital e contra o Isaías. Eu acho que já está na hora da gente que está aqui no Poder Legislativo, impressionar o Poder Executivo, porque eu falo, a saúde está difícil, está complicado, doutor Jorge Parada. O senhor é médico, o senhor sabe muito bem, viu, Eliseu? Eu estou vendo uma situação que está acontecendo na saúde, não está boa. Eu cheguei lá, a enfermeira falou, a culpa não é nossa, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores. Aí eu falei... Mas ela falou, ué. A funcionária que trabalha lá falou. Ela falou desse jeito. Por que os vereadores não veem isso? Então, gente, o que está acontecendo, os idosos, eu vi o Gasparini fazendo o pique aí, é legal, dar saúde para os idosos, mas e aqueles idosos que estão precisando do médico, de uma consulta? Já está na hora, está em alerta a saúde de Ribeirão. Independente, eu sei que eles não vão querer renovar, isso daí vai se estender, e na hora que o senhor levar como que chama? Eu até esqueço. Compartilhada, aí eles vão falar, nossa, vai ver apontamento aqui, isso aqui não pode, a secretaria não pode. Isso aí eu já sei. Isso aí não vai virar, vai terminar em pizza. Então, o que eu falo aqui, Isaías, para você, não deixa o hospital morrer. Não deixa, porque aquele hospital é de suma importância para essas pessoas que precisam. É de suma importância, porque lá tem leito, que nem o doutor Jorge falou, acho que ele foi até infeliz de falar que isso é no mal, não, lá tem sim, o senhor Jorge Parada. Lá tem uma estrutura brilhante, tem uma estrutura boa, uma estrutura firme. O que está precisando lá mesmo é financeiramente. É financeiramente. Então, está aqui meu desabafo, eu estou vendo a saúde indo para o brejo. Essa que é a verdade. Bem, sim. Bertinho, quer usar a palavra? Não, obrigado.
Bom, eu diria que eu não sou tão pessimista. Vou dar a palavra, mas eu quero usar primeiro. Eu não sou tão pessimista em relação a se resolver a questão do hospital com a prefeitura. Por quê? Porque eu acho que é um caminho que já vinha sendo seguido, em que pese as dificuldades de repasse de verbos, questionamentos, mas eu acho que quem se beneficia mais com isso é a população via Secretaria da Saúde, via o mecanismo que o SUS oferece, que o SUS é um sistema único, unificado e descentralizado. E tem o comando da Secretaria da Saúde para gerir e direcionar esse atendimento. Então, ninguém melhor do que ela, do que ter um convênio com uma entidade como essa, que vocês já têm há muito tempo e que é reconhecida por muita gente. Nós não podemos pegar algum problema, uma denúncia que existe em relação a alguma questão pontual, por mais séria que seja, e simplesmente querer inutilizar a experiência e o serviço que é prestado por uma instituição como essa, porque ninguém presta isso. Não sei se vocês perceberam que não tem nenhuma outra entidade em Ribeirão Preto que se presta a dar um atendimento desse tipo. Então, acho que não é uma coisa para se jogar fora. Eu acho, não sou secretário da Saúde, eu faria de tudo para tentar resolver essa questão, tá? De uma maneira mais harmônica, procurando alternativas. Se não é gestão compartilhada, eu também não entendo nada, eu peguei isso hoje, nem estudei. Me passaram, a assessoria me passou aí, o SUS já tem mais ou menos um padrão que a gente precisa estudar, eu acho que o secretário muito mais que nós, para encontrar uma alternativa. Agora, eu penso o seguinte, eu sei, o Isaías falou bem, e o Marmita com um pouco mais de ênfase e pessimismo, de que o hospital poderia tomar seu caminho. Ele pode se manter com a estrutura, com os recursos que ele pode ter, atendendo um ou outro, um hospital isoladamente, ele pode. Ele vai, lógico, diminuir a capacidade, talvez, né, de atendimento, mas ele pode se manter e vai continuar contribuindo muito. Porque uma vida que você salva, um atendimento que você dá para uma pessoa abandonada, às vezes pela família, já é uma grande coisa, gente. Será que nós não damos valor a isso? Tem que se dar valor. Então nós não podemos ser frios. A lei, lógico, é fria, geralmente, mas nós temos sentimentos, nós temos reconhecimento daquilo que é necessário, e eu acho que dentro dessa visão, pelo menos eu entendo que essa deve ser a visão de nós vereadores aqui, a gente pretende dar a nossa contribuição, estudando um pouco mais essa experiência, tentando sensibilizar o secretário para que ele também, a secretaria também procure esses caminhos que, em que pese da questão legal, legalista, lógico, nós temos que ser legalista, mas a lei também é feita por nós, é modificada por nós, são os homens, são os legisladores que fazem as leis, e as propostas às vezes vêm da sociedade, nós somos sociedade. Então eu acho que eu não sou tão pessimista, porque eu acho que a secretaria pode estudar melhor. Eu não sei, não posso dizer se a título precário, se renovar o convênio enquanto se procura outras alternativas, até porque essa questão de denúncias ou de prestação de contas ainda está para ser analisada e talvez judicializada, ainda não está, né? Existe apontamento do Ministério Público, lógico, existe, mas por enquanto não tem nada definido em termos de que fulano é culpado, aconteceu isso foi julgado, isso foi criminalizado. Não existe isso, está muito claro, para mim está muito claro. Então acho que há a possibilidade de um bom senso, analisando dessa forma. Então gostaria só de colocar já a minha proposta, que eu entendo que é a proposta da Comissão de Saúde, de que é possível se fazer esse estudo, é possível se dar uma solução para esse impasse. Compartilhada, né? Só um minutinho. Só para
levar a continuidade da fala do Jorge, do Dr. Jorge Parada, dizer o seguinte: eu conheço o hospital, tive o prazer de visitar o Hospital São Francisco de Assis. O problema é o seguinte: as instalações do hospital são boas, foi feita uma reforma, uma ampliação, nós tivemos lá muito limpo, muito bem cuidado, parabenizei a dona Joana, os funcionários que lá estavam. O problema todo aqui é que existe a denúncia no Ministério Público, existe o problema da questão da gestão, existe o problema da documentação, quer dizer, aquilo que o doutor Sandro falou aqui, ele está fazendo a coisa legal, então ele está sendo legalista, e nós, como fiscalizadores, também temos que ir por esta linha. E eu sou muito crítico nessa área, porque eu fiquei no Conselho de Saúde e a gente sempre foi muito chato com isso. Respeite as leis, siga as leis. O Marmita falou, a saúde tem os seus percalços. Eu vivi um momento, Marmita, que na saúde, um paciente ficava no hospital, no posto de saúde, aqui na UBDS, 3 dias na maca, aguardando vaga em hospital. 3 dias. Depois, com a incorporação do Hospital Santa Lídia, de lá para cá, essas coisas vêm mudando gradativamente. O doutor Sandro sabe o tanto que eu sou chato e venho cobrando há muito tempo. Hoje, para vocês terem uma ideia, em exames, por exemplo, eu vivia brigando com o doutor Sandro, quando ele assumiu, que o paciente fazia um exame na UPA, ficava 2 dias para poder ter o resultado. Hoje, ele implantou um sistema que é feito em 40 minutos, você tem os exames na mesma hora praticamente. Então, quer dizer, muitas coisas vêm melhorando. Hoje o paciente não fica mais 3 dias nas unidades de saúde. A gente está fiscalizando sim, a gente tem cobrado dia por dia, a gente vem cobrando sim. Tem que melhorar, muita coisa tem que melhorar, o vereador Marmita tem razão nesse ponto, a gente sabe disso, mas a questão aqui é que o convênio está sobre júdice, ele está hoje na mão do Ministério Público. Então nós, como legislador e fiscalizador, também temos que seguir as leis. E chegar agora e ir lá no Ministério Público, eu até faço essa sugestão ao Dr. Jorge Parada, para que essa comissão vá ao Ministério Público, converse com o promotor, ouça também a parte do promotor, não é isso, vereador Maurício Gasparini? Para que a gente possa ter mais embasamento. Já ouvimos a parte do hospital, já ouvimos a Secretaria de Saúde, onde nós temos um relatório aqui em nossas mãos. Eu fiz questão de pontuar vários itens. Do jeito que está aqui, não dá para poder continuar com o convênio. Se a Secretaria continuar com o convênio do jeito que está aqui, está prevaricando. E a gente iria, com certeza, cobrar da Secretaria a irresponsabilidade, pelo que nós temos em nossas mãos. Eu estou passando para vocês aquilo que está nas mãos desta comissão. Então, é o que eu tenho para falar. E espero que a gente consiga achar uma solução. Nós discutimos muito isso. Existe a possibilidade dessa gestão compartilhada, é possível, mas é claro que a Secretaria tem que fazer uma análise, o jurídico também fazer uma análise, porque nós apresentamos a sugestão, a proposta, e é lógico que tem que ser estudado pelas duas partes. De repente também para o hospital não interessa. E outra coisa, aquele dia, Bertinho, só para concluir, eu fiz questão de frisar aqui, pelo que o SUS paga para vocês, isso é um fardo, pelo amor de Deus, é melhor não ter o SUS, a senhora concorda, dona Joana? Eu falei aquele dia, vocês estão tendo prejuízo, vocês estão pagando para poder trabalhar, então é melhor não ter o SUS. Você está entendendo? Trabalhar por outros meios. Posso fazer só uma observação particular? Claro, Bertinho tinha pedido desculpa. No SUS muito tempo, fui cirurgião, conheço a realidade do SUS, mas eu digo o seguinte, os hospitais não vivem sem SUS. Os hospitais filantrópicos não vivem. Não vivem, não vivem. Eles não vivem. Né? Não sei a realidade do hospital de retaguarda, mas nós temos um fato concreto de que o SUS precisa ser melhorado, a parte de remuneração, etc. Mas não vive sem o SUS, isso é fato. Agora, essa questão da legalidade, eu queria, minha impressão, eu acho assim, nós temos que, a sugestão é muito boa de ouvir os promotores, o Ministério Público, para até ele dar uma luz em relação a isso. Às vezes nós queremos ser mais legalistas do que a lei, mais realistas que a lei. Então, de repente, só para terminar, de repente nós estamos achando que não pode renovar, não pode, acabou, o casamento não tem mais conciliação.
Não é assim, gente. Eu acho que nós temos que ser responsáveis. Porque eu entendo que até o Ministério Público não vai deixar desamparada a população em relação a esses pacientes terminais que não têm outra oportunidade. Eu não sei se o secretário nos oferece uma alternativa a isso naqueles hospitais que dão retaguarda ao SUS. Eu acho difícil, pela realidade, a característica dos hospitais, eu acho difícil. Então, não vou comparar o programa Mais Médicos, que é uma coisa federal, mas de repente você tem uma ruptura abrupta, como é que você resolve um problema agudo? Verdade. Pessoas desassistidas, municípios desassistidos, quando vai solucionar? Não se sabe. Então nós não podemos chegar a esse ponto de uma ruptura radical e instantânea. Então por isso que eu estou chamando aqui, né, em nome da comissão, a secretaria, estou chamando o hospital, porque o hospital também, naturalmente, ele tem que estudar suas alternativas, né, na eventualidade de um rompimento definitivo com o SUS, né, mas para que isso se acomode de uma forma que seja benéfica a toda a população. Então essa é a minha posição. Eu sugiro, além de tudo, foi falado aqui da legalidade. Por que então também não consultar um parecer do jurídico da prefeitura? Seria importante para amparar uma decisão do doutor Sandro em relação a uma legalidade. Precisa ver se nesse relatório o que foi apontado, se tem as irregularidades, quais são. Não, mas o que me parece, Bertinho, é que hoje, por exemplo, o secretário está aí para esclarecer, não se renova o contrato por falta de uma documentação. Essas denúncias são denúncias, isso vai ter que ser apurado. Eles têm direito à defesa, eles ainda nem se manifestaram. Então a gente não pode se basear nisso, porque nós vamos ser injustos se a gente agir assim. Entende? Então, eu acho assim, tem que ver, lógico, a parte legal, o secretário vai ver se é possível se superar alguns problemas em relação à documentação, isso o secretário vai ter que ver. Pois não, Isaías? Oi. Nós estamos só um minutinho, 10 minutos no começo da sessão, então a gente vai ter que agilizar e já colocar considerações finais. Se for necessário, depois a gente faz até outra reunião. Eu gostaria de fazer só um aporte, uma pequena intervenção para dizer o seguinte. A nossa unidade, durante muitos anos, assumiu dívidas no peito, ajudando a secretaria. A nossa postura é o quê? Estamos ajudando o poder público. Por isso que a gente mata no peito 85% de prejuízo para 15% de remuneração. Agora, se a gente chegar e falar assim, bom, o Sandro é médico e administrador, tá? E aí administrou a FAEPA, quer dizer, tenho plena confiança nas coisas. Administrador competente, foi. Exatamente. Então, a assim, FAEPA e a unidade de emergência, né? Isso, não é isso? E aí, se eu chego para você e falo assim, olha, me dá uma remuneração aqui que eu consigo manter esses leitos. Eu garanto para vocês, para qualquer um de vocês, com a nossa administração que a gente tem lá e o recurso suficiente, o retaguarda seria excelência. Não teria nenhum desses problemas que foram apontados aí, porque tudo isso aí vem de uma remuneração insuficiente. Tudo isso daí vem de um esforço que a gente fez para manter todos os altos padrões que o SUS pede, todos os altos padrões que a fiscalização constantemente aponta, que não são seguidos por outras unidades do mesmo ponto, do mesmo padrão. E eu te falo isso porque eu vi de primeira causa, tá? Então, assim, existe sim, desculpem a sinceridade, diferença entre nós e outras unidades. Existe pessoas fazendo vista grossa com uma série de coisas. Eu não quero nomear, que é para não prejudicar outras entidades. Mas existe sim, e eu constatei com os meus olhos. Não foi gente que me contou. Tá? Agora, com relação a essas denúncias todas, se o hospital tivesse a remuneração suficiente, a gente não só faria isso daí, mas já teria lá um centro de pesquisa. A secretaria pode não fazer uma gestão compartilhada do ponto de vista jurídico,
no papel de assinar, mas poderia falar, não, beleza, vamos construir parcerias, vamos construir pontes entre vocês e a FAEPA, entre vocês e o Cantinho do Céu, entre vocês e a Fundação e outros lugares, para buscar um núcleo de integração entre as ONGs, que isso ajudaria bastante a desoneração até da própria secretaria. Porque as ONGs trocando figurinhas amparadas pelo poder público, você teria uma multiplicação de resultados. Sabe, eu acho que esse espírito público e de cooperação, e que a gente está buscando adotar à custa do nosso próprio sangue, que é derramado ali todo dia, sabe, deveria ser adotado também pela secretaria, também pela administração pública. Falar assim, poxa, eu vou aproveitar da comunidade aqueles que querem o bem de Ribeirão Preto. Só isso. Antes do secretário pronunciar suas palavras finais, não o veredito, as palavras finais, eu queria talvez surgir uma proposta aqui de que nós nos reuníssemos com os promotores. E eu acho que seria bom nós nos reunirmos, sim, tripartite, né, Câmara, Secretaria, para a gente ver até onde há uma contribuição deles também, porque eles têm que zelar pelo atendimento da população, eles são guardiões da Constituição, então eles têm que se pronunciar. Então nós vamos, se todos concordarem, não sei se o secretário também concorda, de nós marcamos uma reunião com os promotores, porque isso seria o próximo passo nosso. Secretário, suas considerações finais. Bom, se fala tanta coisa que é difícil. Eu acho que algumas coisas têm que ficar claras. Assim, eu não me considero irresponsável a ponto de achar que o que tem aqui são problemas da secretaria, são só documentos, e não é isso. Isso aqui é o resultado final de um relacionamento de muito tempo. Aqui no meio não está faltando o pagamento da conta de luz só. Não é só isso. São visitas e visitas, evoluções médicas sem evoluções médicas, prontuários com repetição de prescrição e evoluções idênticas, falta de assinatura de profissionais supervisores, falta de profissionais para fazer fisioterapia. Está tudo isso aqui dentro também. Entendeu? Então não é uma questão de um carimbo. Não é isso. Tem mais coisas aqui dentro. Então, o hospital do ponto de vista arquitetônico, ficou muito bom. Eu fui lá 3 vezes ou 2 vezes nesse último ano. Fui antes de ser ampliado, antes de tudo. Então, tem mais coisa do que isso. Que são coisas que os promotores também têm avaliado. Isso foi discutido muitas e muitas vezes na mesa da promotoria, comigo pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Então, não podemos resumir as coisas. E também não podemos achar que eu na secretaria não estou preocupado com todas essas coisas. Provavelmente aqui nessa sala aqui, a dona Joana viu mais gente morrer e provavelmente eu sou o segundo que mais viu gente morrer aqui. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque também as pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Pelo que Deus quer, até sempre, vereador. Né? Até sempre. Porque as pessoas morrem porque são vivas e chega o fim da vida. A função da gente, as pessoas nós somos finitos. Agora, a função da gente, seja do hospital, seja da secretaria, do legislativo, para essas pessoas, para o fim da vida, a gente dá uma condição de dignidade, de respeito, de paz. E foi uma coisa que eu sempre me preocupei. E Doutor nós Sandro, temos que seguir a legislação. Me assusta, porque quando a gente fala de um hospital, a gente tem que ser exemplo. Me assusta o senhor falar de fisioterapeuta. Esses dias, o munícipe, ele fez uma cirurgia do ombro, se passou, aí ele foi no médico dele, o médico dele falou assim, ó, se eu fosse você,
contrataria um fisioterapeuta, porque o nosso hospital não tem. Só daqui 6 meses que você vai fazer fisioterapia. Então, eu fico triste quando você fala que o hospital não tem, sendo que o SUS também não está tendo. Você está falando, peraí, o senhor está falando do retaguarda, se o SUS não tem. Então, vamos arrumar o SUS, vamos colocar fisioterapeuta no SUS, porque não está tendo. Então, aqui não adianta, eu frequento, aqui é a voz de quem frequenta. Não adianta, é voz de quem frequenta. Eu acho que eu vejo muita coisa aqui falando, pô, vamos arrumar o SUS primeiro, vamos correr atrás do SUS, para depois a gente falar de hospital do São Francisco que não tem fisioterapeuta. Vai me desculpar. Ô, doutor Jorge, vocês me perdoam, mas eu vou me retirar que eu tenho um compromisso. Bom, todos nós temos, né? Nós temos sessão agora. Eu sei que a Joana parece que quer falar, mas nós temos sessão e, me parece, não vai ser a última reunião. No que depender de nós, nós vamos marcar a reunião com os promotores, com a promotoria, e vamos dar sequência a isso até onde for possível. Nós, volto a dizer, vereadores, estamos empenhados em encontrar uma solução para isso. Tá? Então, agradeço a presença de todos e nós vamos avisar quando vai marcar a reunião. Então, rapidamente, dona Joana. Pode. Só não vou entrar em celeumas mais, vou só dizer o seguinte, as minhas intenções provavelmente são as mesmas de todos aqui. Eu também quero o bem dos pacientes, eu quero garantir o bem dos pacientes. O meu limite é a minha consciência e a minha responsabilidade do cargo que eu ocupo. Né? Eu não sou legislador, não sou eu que modifico as leis. Se as leis são ruins, os legisladores daqui, a maior parte das leis que nós estamos falando não são municipais, são leis federais, e eu não tenho acesso a isso, eu tenho a obrigação legal de cumpri-las. Mas as intenções são sempre as mesmas, por isso que eu me comprometo a estudar essa alternativa enquanto as coisas andam ali. Só uma das coisas que o Isaías falou, eu preciso checar, as emendas estavam travadas, né? E agora acabaram as eleições, mas algumas emendas continuam travadas, nossas mesmo. A própria emenda do Quintino 1, que é do prefeito, está travada ainda. Está com a obra lá em andamento e eu não estou conseguindo pagar a construtora. Eu vou atualizar para ver como é que está também. Obrigado, senhor. Joana, rapidamente, por favor. O Hospital do Retaguarda, eu acho que ele tem dado assim o seu sangue mesmo. Eu sou assistente social com nível superior e eu tenho dado o meu sangue, né? Às vezes eu passo quase um mês indo na minha casa só tratar dos meus cães e dormir e voltar para trás. Trabalho em torno de 16 horas por dia. Isaías faz 10, 12 horas por dia sozinho, toda essa parte de prestação de conta, apenas com um funcionário ou 2 que a casa não pode pagar. E o doutor Sandro estava falando ali e eu senti uma agonia muito grande uma agonia. Por quê? Vocês estão dirigindo a cidade, representando nós, do povo, que votamos em vocês para estar aí, e vocês trabalham botando a cabeça no travesseiro e dormindo em paz, com centenas de problemas numa cidade com 1 milhão de habitantes, né? E vocês não têm essa agonia de saber que você tem que dar conta do pagamento de todo mundo, de todos os impostos que a Receita Federal, a Justiça deve mais de 1 milhão para nós, o governo do Estado deve mais de 1 milhão de impostos que a gente pagou, que não era para pagar, porque nós somos uma instituição filantrópica, e o governo entrou contra nós no Tribunal Superior para não pagar nada. Faz tempo, viu? Muitas coisas que a gente não precisava pagar de imposto, pagou. A prefeitura cobrou R$45 mil de lixo, de 16 mil toneladas de lixo em 2017. Nós não tivemos nem 300 quilos de lixo, porque as agulhas com material cortante é pouquíssimo nos terminais. O rio está lá há 16 anos sem dragar, tem mais de 3 metros de lama podre e não foi dragado. Eu estive em São Paulo 4 dias atrás de verba, 5 dias em Brasília, né? E vocês tinham certeza, gente.
A gente vendeu todo o patrimônio da família fundadora, loja Estoril Magazine, fiquei 20 anos tirando criança da rua, acabou, a FEBEM fechou, né? E delinquente infrator acabou na rua de Ribeirão Preto, a FEBEM fechou. Por quê? Porque nós levávamos as crianças para não virar infrator. No dia 28 de junho de 1998, eu comecei a paliativar em Ribeirão. O dia que o franciscano veio me mostrou o hospital de retaguarda de Ribeirão Preto, que no outro dia eu falei para o povo, disseram, está louca, pode chamar o psiquiatra. Eu fui no psiquiatra, ele me virou do pé à cabeça e não achou doença. Era um chamado de Deus. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não tenho carteira registrada, eu estou com 67 anos e não sou aposentado, não passei na perícia. Eu falei, bom dia, doutor. Ele disse, pode voltar que você não vai aposentar não, que você tem muita coisa para fazer. Acabou, eu vivo as duras penas, gente. Se eu tiver fubá e ovo, eu estou rica. Agora, eu estou com 10 funcionários aqui, angustiadíssimo, que eles queriam falar, mas não tem tempo. Vocês precisam ouvir a gente. Vocês precisam ter uma reunião para ouvir a gente. Pessoas que arregaçam as mangas, pessoas que estão dando a vida. Eu trabalho no trânsito, eu sou bombeiro civil, também trabalho nas estradas, socorrendo bichos, socorrendo pessoas morrendo no rio, no mato, árvore morrendo. Eu vim do serviço aqui, ainda nem almocei hoje. Então é preciso vocês ouvir a gente, a cidade. A dor de cabeça que vocês não têm, nós temos. Qual é a dor de cabeça? Vocês têm dinheiro para pagar o povo. O dinheiro público, vocês têm, gente, para pagar. A prefeitura tem o dinheiro para pagar os funcionários, apertado, mas tem. E nós não tem. A gente tem que fazer 1000 piruetas. Eu tenho 4.000 sócios. 4.000 sócios de R$5. Como é que não fazer milagre? Nem Jesus Cristo, eu não sou Jesus. Agora o que vocês têm que fazer? A hora que ele falou ali, meu espírito assim ficou atribuladíssimo, mas eu pedi o Espírito de Deus para me ajudar, porque joga toda a responsabilidade social, desculpe, na gente, no hospital, para salvar o munícipe que está morrendo. Os hospitais, as clínicas estão chamando nós. Espera aí. Vocês têm o dinheiro público, que é da gente, os impostos da gente, tudo, e nós não temos nada, gente, nós não temos onde cair vivo. A gente só tem amor, carinho, dedicação, da vida. Estou cansado de fazer 12 por 36, 6 dias seguidos, porque a gente deu férias de 6 meses para um que nasceu neném, deu afastamento para outro. Gente, o Hospital de Retaguarda é um centro de aprendizado. Para enfrentar o mercado de trabalho, a pessoa tem que ter 6 meses de experiência, os enfermeiros e os técnicos, senão não vai entrar. O nosso fisioterapeuta saiu por um emprego melhor, faz 20 dias que ele saiu. A gente já tem outro já contratado, só que com 2 doentes eu não posso pagar R$80 a hora dele. Tem que esperar entrar mais doente, porque quando o Coisa fez isso, 4 dias antes de acontecer essa carnificina lá, desculpe o termo, eu senti a agonia da morte, eu senti a casa saqueada. Aí eu liguei, veio uma luz na minha cabeça, liga para o Sandro. Eu liguei, Sandro, diga para o Sandro, Adriana, sua secretária, foi gentil, eu digo, Adriana, fala para o Sandro que o hospital vai ser saqueado, chama o COI, chama o Garra, chama o coronel, me ajuda, o hospital vai ser saqueado daqui 4 dias. Ela chamou, ele disse, ele está com o prefeito, não pode lhe atender. No outro dia eu liguei de novo, pelo amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, deixa eu falar com a autoridade, o hospital vai ser invadido, saqueado, e vai morrer doente. Eu vi o anjo da morte na pediatria. Eu juro por Jesus, o Filho de Deus vivo, por o sangue que ele derramou na cruz, eu vi o anjo da morte na pediatria. E daí 2 dias o hospital foi realmente saqueado. Chegou 6 horas da manhã, os doentes sem levantar, dormindo, foi chegando e arrastando, sem prescrição, sem remédio, sem dieta, sem nada, que nem um monte de animais. Gente, eu não mereço isso, gente. Eu tenho o título de cidadã ribeirão pretana. Foi essa casa que me deu, gente. Esse título foi essa casa, doutor Sandro, que me deu por merecimento. Por coisa que eu fiz, que eu dei minha vida, dei meu sangue. Respeite a gente, pelo amor de Deus. Você pode... Peraí, doutor Jorge, só um minutinho, por favor. É que nós temos sessão, não, peraí, eu estou indo, desculpa. Eu estou indo, não vem encher o saco mais aqui, não vem não.
que acontece, doutor Jorge? Ele podia ter feito a mesma coisa que fez, mas avise para a gente, avise para o nosso médico, para mim que responde judicial pela casa, que vai tirar os doentes tudinho. A gente preparava a receita médica, a comida, as fraldas, o remédio, tudo bonitinho. Numa semana você faz essas transferências. Eu falei para a menina que morreu, não leve no SAMU, leve na UTI móvel. Ela está gravíssima, mas ela está estável. A menina do SAMU disse, fique tranquila que eu conheço tudo aqui. Eu digo, filha, não é porque você conhece, eu sou responsável, eu respondo por a casa, não faça isso. A Solange do SAMU, eu fiquei na agonia da morte. No 4º dia que eu vi que o hospital ia ser saqueado, aí eu não imaginava, só veio na minha luz, na minha cabeça, o Sandro. Por ele ser o secretário, eu vi um túnel negro do Francisco de Assis para o centro da cidade. Aí, no 4º dia que eu não consegui falar com o Sandro, aí aconteceu a carnificina. E a gente foi saqueado lá. E os doentes, até hoje o Cantinho do Céu ligou, Joana, eu não tenho comida para as crianças que veio daí. Eu não tenho prontuário. Eu digo, Sandro, peraí, Sônia. Aí separei todas as comidas dos doentes, doutor Jorge, está tudo ensacado lá, ó, pilhas de coisa caríssima, lata de 80 conto uma lata, está tudo pronto para ir para o Cantinho do Céu. Gente, faça as coisas com democracia, com humanização no meio. Essas coisas que eu li, doutor Jorge, essas coisas que eu li, 90% disso já foi feita, demoliu tudo aquela parte. Não vão ficar com falta, lá já estão chamando. Olha, nós consideramos tudo isso que você falou hoje na outra reunião. Nós estamos tentando ajudar, esse é o nosso compromisso. O secretário, eu sei que ele também está com esse espírito, já pegou até esse documento da gestão compartilhada. Não vamos encerrar o assunto, é lógico. E a próxima reunião vai ser na promotoria e nós vamos avisar. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Isaías.